coração de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Espírito Santo, venha revelar a Tua palavra aos nossos corações. Venha revelar a Tua palavra em nossas mentes. Amém. Graça e paz. Amém. Estava com saudades. Hoje me senti um visitante. Tem uns cantinhos que dizem assim: visitante como vai? Mas que gostoso olhar para os olhos de vocês e ver assim a luz brilhando, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o milagre do novo nascimento. Por que Jesus foi falar de novo nascimento para um religioso que já conhecia as leis de ponta a ponta? Jesus poderia ter essa conversa com a prostituta, Jesus poderia ter essa conversa com a mulher samaritana, Jesus poderia ter essa conversa com o ladrão lá na cruz. Você fez um monte de baboseira aí para trás. Mas Jesus fez questão de conversar sobre novo nascimento, sobre mudança de vida com um líder religioso. Por quê? Vocês não precisam me responder. Sabe por que Jesus conversou sobre o milagre do novo nascimento com o religioso? Com um líder dos fariseus? Porque ele exigia tanto da lei que o outro cumprisse. Ele sabia decor e salteado, tinha presa a palavra na sua mente, nos seus braços, no seu coração, no seu corpo, que impedia o outro de entrar no reino de Deus, que não deixava o outro vir para o reino de Deus. Nós gostamos muito de milagres e manifestações. Isso é ótimo, queridos. Eu fui curado quando era adolescente. Minha avó, na sua simplicidade, botou um copo com água em cima do rádio e a fé dela lá, naquela época, eu não acreditava, mas ela orou e eu fui curado. Quem não gosta de ser curado? Quem não gosta de ser liberto? Mas o líder religioso não deixa o outro entrar no reino de Deus. Aí, assim disse Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar. Mas nós achamos que o reino de Deus é um reino onde a gente vai sentar num trono, né? E vai governar como se nós fôssemos os autoritários. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para manifestar o reino de Deus dentro do seu coração e dentro da sua mente. Um reino de amor. Se nós lermos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus manifestou a vida dele em amor, até mesmo com os religiosos. Que tipo de conversa você quer ter com Jesus aí sentado lá no seu quarto? O milagre do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Eu vou falar o que é o novo nascimento, o que não é o novo nascimento e quais são as características desse regenerado, dessa pessoa que nasceu de novo. Ok? Vamos juntos? Como diz o que se vocês estão comigo? Eu estou pregando para alguém aí? Então, o novo nascimento, queridos,
É o único meio pela qual alguém pode ver o reino de Deus. Então a pergunta básica para nós é assim: você já nasceu de novo? Eu já nasci de novo? E nós não devemos fugir dessa pergunta. Devemos de vez em quando voltar a ela. Eu sei que a 99,9% da nossa comunidade aqui já é cristã. Já são um grupo de crentes. Mas nascer de novo, vou falar aqui o que não é novo nascimento, ok? Nascer de novo não é ter uma religião. Não foi essa a proposta de Jesus ali nesse vídeo. Porque o Nicodemos ali, o fariseu, o líder, ele já tinha uma religião. Então nascer de novo não é ter uma religião. Nascer de novo não é ser batizado nas águas. Claro que ser batizado nas águas é uma confirmação daquilo que eu já experimentei na minha mente e no meu coração. Ser batizado nas águas é quando eu experimentei ser batizado no corpo de Cristo. Quando Cristo passou a ser a minha vida. Eu tenho consciência disso, aí eu me batizo nas águas. Porque sem isso, sem essa mudança, eu dizia, quando eu tinha 19 anos, eu dizia assim: eu posso entrar diabo seco e sair diabo molhado. Porque eu era filho do diabo. Eu tinha a natureza do meu pai, que era o diabo. Então, nascer de novo não é ter uma religião, não é ser batizado nas águas, não é ser líder de uma denominação. Eu poderia ser líder de uma denominação e não ter nascido de novo. Quer seja um pastor, quer seja um padre, quer seja um diácono, quer seja um presbítero. Não que essas coisas não me entendam mal, isso aqui não é ruim. Ser um líder, ser um presbítero, ser um diácono. Mas eu posso ser tudo isso e ter uma natureza má. Ter ódio no meu coração. Ter ódio na minha mente. E não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que nós tenhamos a vida dele, tenhamos a mente dele, tenhamos o coração dele. Nascer de novo é nascer de Deus. E pelo poder de Deus, pela sua palavra. De novo a pergunta: você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Não descanse na dúvida. Nós precisamos ter essa certeza. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque todos nós nascemos pecadores. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram. E quando a Bíblia diz todos, é todos. Quando a Bíblia diz que é tudo, é tudo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e todas as mulheres. Romanos 5,12. Pecador equivale a dizer que todos nascemos podres, maus, temos uma natureza má e pecadora. Isaías 1 diz lá assim, desde a planta do meu pé, meu número 42, até a cabeça, não há nele coisa sã,
senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. A Bíblia é forte, queridos. Mas eu já vou chegar a boa notícia, tá? Não, segura aí que o cinto vai dar uma apertada aí, mas daqui a pouco você pode soltar. Aí você vai cantar assim, eu sou livre. Mais ou menos. Equivale dizer que todos nós nascemos imundos. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendido e buscasse a Deus. Salmo 14, de 2 a 3 diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Equivale a dizer que todos nós nascemos separados de Deus. Todos. A condição do pecador é esta: não tem paz, vive cansado, oprimido, dependente de sedativos, queridos, para dormir, viciado em álcool, em drogas, à beira do suicídio, o casamento próximo da destruição ou já destruído. Ele é um adúltero, ele é um impuro, ele é um idólatra, ele é um feiticeiro. Isso tudo a Bíblia diz. Não é o César que diz isso. Eu sempre digo e vou repetir: o que vem do César você pode pegar e jogar no lixo. Mas o que vem da palavra de Deus, nós devemos tratar de nos abastecer, comer, nos alimentar. A Bíblia diz ladrão, maldizente, roubador, vivendo em orgias. Os piores, queridos, os piores. A gente acha que esses aqui é só lá aqueles que a gente aponta o dedo, né? Essa desgraça, esse infeliz, esse desgraçado, esse drogado, esse homem de rua, aquele que está lá debaixo do viaduto. A gente só acha que pecador é essa turminha aí. Mas Jesus tratou diferente, queridos. Se nós verificarmos a vida de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus praticava, era diferente do que nós. E os piores encontram-se escondidos entre os bancos e púlpitos da sua religião denominacional. Vocês acabaram de assistir o filme, tá? Se ler capítulo João 3, todos vocês podem, uma tarefa, ler o Evangelho de João. Nós estamos estudando, mas uma tarefinha, se o Marcão me permitir, leiam o Evangelho de João capítulo 3 de novo, para chegar ali. Então os piores encontram-se escondidos entre os bancos e púlpitos das igrejas. Eles têm a aparência de santos, mas nunca foram libertos dos seus pecados. Claro que esse não é o meu caso, não é o seu caso. A pergunta: estar na igreja tem a sua importância. O vir à igreja tem a sua importância. Mas o estar na igreja não significa que você está no reino de Deus. Alguns perguntaram para Jesus: onde fica o reino de Deus? O Senhor vai reinar lá, vai reinar aqui? Não, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro do Martã. O reino de Deus está dentro da mente do Martã. Desculpa, Notícia, está como exemplo. Não é um exemplo para minha vida. Entenderam, queridos? O reino de Deus não é essas quatro paredes. Se nós não estivermos aqui, não tem reino de Deus aqui. É só quatro paredes.
Perguntaram para Jesus lá em João capítulo 4, fugindo um pouquinho do tema, mas já volto aqui. Aonde devemos adorar? Lá no monte em Jerusalém? Nossos pais adoravam? Aonde devemos adorar? O que Jesus respondeu? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Voltando para cá, reino de Deus. Então, estar na igreja não significa estar no reino de Deus. Então vem um alerta de novo em João capítulo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O pecador, ele é escravo do pecado. Pois não faço, Paulo dizendo assim lá em Romanos 7, né? Pois eu não faço o bem que eu quero. Eu quero fazer o bem. Mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, de 19 a 20. O pecado, ele é um câncer que teve a sua origem em Lúcifer. E este lançou as suas raízes a Adão e Eva. E assim, de uma forma generalizada, contaminou a natureza e a raça humana, por um só homem. 1 João 3,8, a primeira parte diz assim: aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então nós nascemos no pecado, somos escravos do pecado e temos um por pai. Quem que é o pai? O diabo. Então, diante dessas verdades, não fujamos da nossa responsabilidade, pois um dia nós estaremos diante do Senhor, o nosso Deus, e você não poderá dizer que não foi avisado. Eis do que nascer de novo. Então, nascer de novo é uma mudança de mente e de coração. Mas quando Jesus nos liberta do pecado, queridos, ele liberta do pecado, ele não tira a sua mente. Agora a sua mente começa a funcionar conforme a mente dele, o jeito dele, a maneira dele. Agora vejamos como nascer de novo. Né? Leia as notícias. Nossa, o César hoje apertou o cinto. Então, mas vamos começar a desapertar agora. O Senhor Deus conhece a dimensão e a malignidade do pecado. Portanto, ele declara: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Assim, somente a morte é capaz de destruir o pecado. Então, se pelo pecado eu morri, a solução vai ser morte. Que morte é essa? Assim, somente a morte é capaz de destruir o pecado, a natureza. Por isso, a nossa morte é necessária. Você e eu precisamos morrer para o pecado. Isso é nascer de novo. Pois não há outro processo de renascer senão pela morte. 1 Coríntios 15, 36 diz assim: ó insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Né? Jesus também falou: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não vai produzir fruto. Assim sendo, Jesus nos fez morrer em seu corpo. Quando Jesus morreu, eu morri juntamente com ele, pela fé. Jesus, ao ser levantado da terra na cruz, nos atraiu no seu corpo e nos fez co-participantes de sua morte. João 12, 32, que eu já falei bastante aqui. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então, deste modo, nós morremos no corpo de Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange.
julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Por que morrer aquele que nunca pecou? Por que Jesus, que não pecou, precisou morrer? Jesus não precisava pagar o salário do pecado, que é a morte. Porém, quando fomos atraídos no corpo de Jesus, a nossa podridão, a nossa imundícia, o nosso pecado contaminou Jesus, imaculado, e o fez morrer. Então quem matou Jesus não foi só os religiosos. Quem matou Jesus foi eu e foi você. Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Na nossa inclusão e morte no corpo de Jesus está o segredo, a chave, a revelação da destruição cabal do nosso velho homem. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isso, que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado a gente não sirva mais como escravos, pois quem morreu está justificado do pecado. Essa é a palavra de Deus. Romanos 6,6. Atraídos em Jesus, nós fomos co-participantes da morte e também da sua ressurreição. Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa natureza perversa morreu com Jesus, e na sua ressurreição juntamente com Cristo recebemos a natureza divina. O que eu falei, o reino de Deus vive dentro de você. E a natureza de Deus, a natureza divina, não é uma natureza de ódio, não é uma natureza de condenação. Nós temos, queridos, a natureza divina dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o coração de Cristo. Ou isso é uma verdade em nossas vidas, ou nós vamos estar aqui domingo após domingo. Apesar que eu estou trabalhando, não vejo. Mas se vocês quiserem me ver, eu estou lá no supermercado Mesc, tá? Fazendo uma propaganda para o Mesc, que é lá. Eu sou fiscal de loja, e aí eu trabalho de meio-dia até as 10 horas e 45 minutos da noite. Então eu trabalho 2 domingos e folgo o terceiro, tá bom, queridos? Vocês me perdoem, eu gostaria de vir mais vezes aqui, para aprender mais com vocês, para comer 1 quilo de sal com vocês, caminhar juntos. Mas enfim, Deus permite com parentes. Então nós temos a natureza divina dentro de nós. Ou senão a gente vai ficar brincando, domingo após domingo, vindo aqui. E é bom vir aqui. Como eu gostaria de abraçar e beijar todos vocês. Agora vocês só sintam-se abraçados. E sintam-se beijados no amor de Jesus. Que é Jesus, a razão da gente estar aqui é Jesus. Se eu vir aqui trazer uma palavra, é Jesus. Se eu vim aqui adorar, é a Jesus. Se eu amo minha esposa, é por causa de Jesus. Ela também está trabalhando lá no Paris, lá no Angelone. Minha concorrente. Sempre foi assim, né? Eu no Angelone, ela no Walmart, né? No Big. Eu agora no Mesc e ela no Angelone.
Mas esse é o amor de Jesus. E o amor de Jesus, ele tem que ser o nosso padrão, o nosso foco em tudo. Em tudo que você for fazer, se você lavar o carro, né? Você tem que começar. Estou lendo um livro chamado Cristo Universal, que é de um padre franciscano, e um dos princípios que ele usa lá é o olhar de Cristo em tudo e em todos. Tem umas partezinhas lá que eu concordo, tem outras que não, mas eu só fico com o que é bom. Então o que é bom é assim, é olhar com o olhar de Cristo. É eu ter a capacidade de olhar para um cachorro e esse cachorro vir assim, banando, e me olhando e me amando. Você chuta ele de vez em quando, né? No caso, quando eu não tinha natureza, eu chutava os cachorros, ele ia para lá, escorregava, daí vinha e me abraçava. O que é isso? É a natureza de Jesus. Ou nós temos a natureza de Jesus dentro de nós, ou nós não temos. É olhar com olhar, a perspectiva de Jesus. E Jesus tem que estar acima de tudo. E essa é uma verdade que eu estou compartilhando com vocês. A morte e a ressurreição de Jesus. O reino de Deus é nós, queridos. É nós manifestando o amor de Jesus em cada coisa. É lavando o carro, é vendo o filho jogar água, né? Vi um videozinho lá do Lucas, do Martin, jogando água nele assim, ó. Lindo! E parece que nessa pandemia a gente perdeu esse olhar. Claro, a gente não pode estar juntinho. Eu gostaria de estar juntinho mais da Débora e do Martinho. Mas a gente se preserva um pouquinho, porque, né? E mesmo assim a gente passou juntos ali, juntos com o Vande, junto com o Ron. Porque que saltem os nossos olhos esse olhar de Cristo. Eu posso olhar para o Vande e ver Cristo acima de tudo. Eu posso olhar para o Martinho e ver Cristo no Martinho. O Martinho olhar para mim e não ver só o César, os seus milhões de defeitos. A Rose olhar para o homem e ver Cristo. Olhar para os seus filhos e ver Cristo. Essa é uma família. Não é família avivamento? O que é avivamento? Você acha que avivamento é só lavar os folhas? Não é isso só. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Mas o maior milagre, está escrito aqui, o maior milagre é o novo nascimento. O maior milagre é avivamento. O que é avivamento? É a vida de Cristo dentro de nós. Você pode falar em língua, você pode se estribuchar no chão. Não é mal, não estou falando mal. No final vai... Mas é você olhar e ver Cristo. Eu nem continuei mais, saí do script que estava. Acho que é até melhor às vezes. Né? Se você quiser ler um livro fora a palavra de Deus, esse livro é Cristo Universal. Não é o Cristo da Universal, da Igreja Universal, é de todos, né? A palavra universal é todos. O Cristo não é só da Igreja Avivamento. O Cristo não é só da Igreja Universal. O Cristo não é só da Embaixada. O Cristo não é só da Luz da Vida. O Cristo é o nosso Cristo. E é isso que Ele está fazendo. Que mude o seu olhar. Que mude a sua visão. Que mude a minha visão. Não é mais a meu. É seu.
Agora é nosso, queridos. A nossa natureza perversa morreu com Jesus e na sua ressurreição, juntamente com Cristo, recebemos a natureza divina pelo poder de Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pedro falando lá em 2 Pedro 1,4, que havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o novo nascimento, o olhar de Cristo, né? Vamos mudar a mensagem agora? Em vez de ser milagre do novo nascimento, é o olhar de Cristo em tudo e em todos. Colossenses diz assim que Cristo é tudo e em todos. E que o Espírito Santo, queridos, revele essas verdades aos nossos corações. Talvez Ele não revelou agora para você, não se preocupe. Vai lá na sua Bíblia, no seu aplicativo, no seu iPhone, no seu iPad, no seu computador. Ou se você tiver uma Bíblia lá que está empoeirada lá no cantinho, pegue ela lá e comece a ler. Não precisa começar lá em Gênesis. Comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vai para Romanos, daí lê Gálatas. Aí vocês vão ver o Cristo lá. Se você não lê a Bíblia com esse olhar também, você pode decorar. Você pode saber Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, né? E vai. Você pode saber decora a Bíblia. Se você não tiver olhar de Cristo, é um livro morto. É apenas mais um livro, né? O meu tá. Mas não fui eu que comi. Eu não comi a minha Bíblia, eu comi a cachorrinha. Apesar que eu me alimento da Bíblia. Mas pegue, tenha esse olhar. Então o novo nascimento é essa obra divina de nos fazer morrer em Jesus para o pecado e renascer em Cristo Jesus com a natureza divina. Aí vem a pergunta de novo. Você já nasceu de novo? Esta é a nossa experiência de fato? Não descanse na dúvida. Pela graça do bom Deus, hoje nós podemos confessar. Quem vai confessar comigo, começa a confessar assim, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, parte A, né? Primeira parte. Então o novo nascimento é a morte do eu, não mais eu, não mais você, mas Cristo vivendo dentro de você. Esse é o reino de Deus. Não tem outro motivo. Cristo, os judeus esperavam um rei reinando e governando com autoridade. E Cristo veio. Sabe onde Cristo nasceu, meninos? Vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ler. Leia. Atos. Mas assim, leia. Tem essa visão do Cristo. Começa a ler a sua Bíblia e procurar Cristo aqui. Deixa eu estender um pouquinho mais aqui. Responda a você e a sua consciência. Você já nasceu de novo? Se não, clame ao Senhor Deus por misericórdia. E Ele te fará crer nessa bendita obra. Pois este alerta vem do próprio Senhor Jesus, não veio do César. César foi só um cano.
enferrujado ainda depois. Eu digo que eu sou um cano enferrujado. E Deus usa uma mula, e às vezes Deus usa a mula aqui também. Às vezes empaca, né? Que o Espírito Santo, queridos, muda o teu olhar. Você começa a olhar o Cristo. Olhe para a Bíblia e procure Cristo. Não procure ler. Não procure julgar. Não procure condenar. Começa a olhar o João. Começa a olhar para o João ou para o Julinho. Eu vejo Cristo neles. Tem um monte de defeitos, igual eu tenho também. Quando nós começarmos a olhar Cristo em cada um de nós, queridos, isso aqui nós não vamos ter lugar aqui, não. Nós já vamos ter que partir para outro. Logo passe essa pandemia. Louvor, ministério. Vamos exaltar o Cristo que ressuscitou. Amém. Vamos nos colocar de pé. Que o Espírito Santo mude o nosso olhar. Então, queridos, eu vou ficar mais 2 domingos sem vir, vem no próximo, ok? Não me condenem. Muito bom estar aqui, tá? Quem não me conhecia, todos já me conheciam? Eu sou o pastor César, da Igreja do Avivamento, né? Mas vocês podem me chamar de Magrão, César, Tremendão é meu apelido. Já lá no Mestre já estão me chamando de Tremendão. Eu tenho uma doença chamada tremor essencial. É um tremor nos braços. Meu neurologista diz que é energia acumulada e eu preciso, né, gastá-la. Estou gastando, estou empurrando o carrinho lá 50 vezes, subindo de 8 a 10 carrinhos a cada 10 minutos às vezes. Né, Lenita? A Lenita e o Engel já me viram lá. O Lucas e a Tamires também são clientes nossos. Né? Estou lá. Né? Às vezes estou na entrada da loja, ali medindo temperatura e álcool gel. Medindo temperatura e álcool gel. Mas eles chegam, interessante que eu até brinco, eles chegam com as duas mãos assim, eu falo assim, Deus te abençoe, boas compras, né? Deus te abençoe, boas compras. Aí eu brinco, eu falo, eu estou parecendo pastor ou padre aqui. Deus te abençoe, meu filho, só falta fazer o sinal da cruz. Né? Então, para Deus me usar com um tremendão, né, tem que ser nessa temperatura. E o interessante é que às vezes eles falam assim, não, se estiver na bateria, não tem problema, só bota assim e faz tudo. Né, queridos, vocês não me conheceram ainda. Pode trazer a pilha Panasonic, Rayovac lá, que nós vamos fazer esse negocinho funcionar. Senão eu não fico aqui, senão eu vou lá buscar ainda. Mas assim, queridos, me perdoem por estar aqui domingo após domingo. É um tempo. É um tempo. Tempo de Deus, tempo que Deus está mexendo com a gente. Deus mexeu comigo demais nessa pandemia. Né? No final do ano para cá, comecinho do ano. Deus mudou meus conceitos e valores. Eu acho que mudou conceitos e valores da grande maioria aqui. Então, que esse olhar de Cristo, né, a gente possa olhar o Cristo. Olhar o Cristo. Né? Deixa eu tomar uma água. Eu vou cantar junto e vocês vão cantar juntos também. Vamos adorar o que é exaltado,
para sempre, que é o Cordeiro que venceu. Então, se ficou alguma dúvida com relação ao novo nascimento, não se preocupe, queridos. Vai para a palavra, vai para João capítulo 3, pede ao Espírito Santo que te revele. Ou alguma dúvida sobre morte, sobre ressurreição, vai para a palavra, dobra os seus joelhos. Jesus nos ensinou. Vamos cantar? Ali estava